panorama sobre o universo da comunicação. Eu sou a jornalista e radialista Cristiane Alcalá e começa agora o nosso programa. Toda quinta-feira, 3h30 da tarde, você acompanha aqui tudo sobre comunicação e hoje o nosso assunto é muito legal. Aliás, mês de outubro chegou, né? A gente vai ter esse mês muitas pautas relacionadas à questão da comunicação entre pais e filhos, professores e alunos, crianças, adolescentes. Como que a gente pode lidar melhor com esse público, sejam eles nossos familiares ou então no ambiente de trabalho, ou mesmo nas relações interpessoais, sobrinhos, netos. Vamos falar muito de comunicação com esse público infantil e adolescente, juvenil, né, eu diria, nesse mês de outubro. E hoje a gente já vai começar com um dos destaques sobre isso. Quem está comigo aqui é a fonoaudióloga da Arcos Expressividade Humana, a Luciana Dallagnol. Lu, boa tarde, obrigada pela presença. Obrigada, Cris. Eu que agradeço o convite seu e da equipe aqui do Vibe Mundial. Um prazer enorme para mim estar aqui. E fiquei realmente muito feliz, eu sou fono na Arcos. E eu gostaria de pontuar que que o meu trabalho com comunicação, ele veio primeiro da área hospitalar. Eu sou originalmente fonoaudióloga de atuação hospitalar, atuo assim há 16 anos, só que ao longo da minha carreira eu fui percebendo que tinha muita falha de processo por conta de comunicação. Então era uma passagem de plantão que não era completa, que às vezes podia gerar prejuízo para o paciente, ou de repente uma informação que não chegou na sua totalidade para um colega de outra especialidade e que era importante para a definição de conduta. E no meio desse contexto que eu fui começar os meus estudos de comunicação. E daí, nesse meio, eu fiz minha especialização na área de voz, fiz minha formação na comunicação não violenta, isso vem de 2016 para cá. Em 2020, eu e a Daniele Sardinha, que já esteve aqui no programa. Sim, já foi nossa convidada, a fono Dani Sardinha, querida, professora do Senac, uma fono aí que trabalha muito com a questão de voz também. Ela mesma, nós nos juntamos porque ela trabalhava com comunicação, já atuava no Senac, eu trabalhava com comunicação em consultório, nós nos juntamos e fundamos a Arcos. E daí, quando a gente fundou a Arcos, a gente resolveu pegar 3 pilares. O ar, que é para trabalhar com vozes artísticas, profissionais de voz mesmo. O co, que é voltado para a comunicação, então são treinamentos corporativos, treinamentos para equipes hospitalares, por exemplo. E o S, que é o pilar da saúde. Então, nesse pilar, a gente recebe pessoas que têm vozes alteradas por alguma doença ou vozes alteradas por questões comportamentais e que precisam de fonoterapia para melhorar essa condição. De lá para cá, nós temos feito nossa atuação em consultório, às vezes em loco, em algum estúdio, e tem sido muito gratificante, no sentido de ver que quando a gente trabalha com a comunicação, essa pessoa venha se relacionar melhor. Porque relacionamento de trabalho, relacionamento afetivo, relacionamento familiar é comunicação. Sim, sem dúvida, né? Bom, a Lu já se apresentou aqui pra gente, então, quem está chegando agora aqui pela internet, pelo nosso YouTube, ou então pela rádio Vibe Mundial, eu lembro que a gente está falando hoje sobre comunicação não violenta e alguns outros assuntos relacionados à comunicação com a fonoaudióloga Luciana Dallagnol, da Arcos Expressividade Humana. E quem tiver sua pergunta para a Lu, nossa fono convidada hoje, pode encaminhar aqui pelo telefone 11 31710221, 31710221. Tem o meu Instagram também, @jornalista Cristiane Alcalá. O Alcalá é a LCALA, @jornalista Cristiane Alcalá. E pelo nosso YouTube, Lu, que sempre chegam muitas participações legais dos nossos ouvintes, internautas fiéis aí, que sempre nos acompanham. Então, pelo YouTube você também pode encaminhar sua pergunta para a Lu. Lu, você contou um pouquinho da sua trajetória, que você começou trabalhando em hospitais, que a tua parte inicialmente como fonoaudióloga era hospitalar. Agora, como é que você começou esses estudos de voz e, de fato, por que você se interessou pela comunicação? Foi justamente, Cris, dentro do ambiente hospitalar que eu via as falhas na comunicação. Nesse ambiente hospitalar, eu era preceptora, então significa que eu tinha alunos de residência sob minha supervisão, tanto para a parte teórica quanto para a parte prática. Os residentes iriam na beira do leito prestar o suporte fonoaudiológico que o paciente precisava no momento. E, às vezes, tanto para o residente me passar a situação em que o paciente se encontrava, ou, às vezes, para ele reportar os achados fonoaudiológicos para o enfermeiro, tinha falha
ou falhava de repente na hora de receber uma informação de outra equipe, ou passar a informação para outra equipe, e gerava falha no processo. E dentro de um hospital, o paciente ele é o centro do cuidado. As coisas elas precisam funcionar de forma alinhada para que não fique nenhum furo para o paciente. Aí eu comecei a ver, peraí, mas se a gente abordar desse jeito com essa equipe, que às vezes tem equipes que são mais fechadas, mais resistentes, né? Outras são mais abertas a ouvir sua proposta, e vendo os diferentes tipos de abordagem, a gente conseguia maior adesão para o tratamento. E isso vinha também direto com o paciente. A forma como a gente abordava o paciente, explicava a questão fonoaudiológica, o porquê que era importante fazer, o porquê que era importante fazer todo dia, porque às vezes fazer o todo dia é maçante, é chato, eles não queriam. A gente colocava... exercícios? Exercício fonoaudiológico. A gente colocava o paciente no centro do cuidado e empoderado do seu tratamento. Então, a forma como a gente falava, a forma como a gente explicava, mudava a resposta. A gente tinha uma resposta de comportamento. Então, nesse sentido, eu fui buscar estudos. Aí eu comecei, de fato, a estudar a comunicação. Eu comecei em hospital em 2007 e fui ter essa sacada, essa jogada e estudar isso mais a fundo já era em 2016. Ou seja, muitos anos trabalhando e percebendo que faltava essa comunicação mais eficaz, haviam alguns ruídos, é isso, Lu? Sim, haviam alguns ruídos. Daí eu fui fazer a minha especialização na área de voz e fui fazer minha formação na comunicação não violenta. Porque tem aquele mito de que usar a comunicação não violenta é você ser fofinho, é você ser bonzinho, e não é bem por aí. Usar a comunicação não violenta é estar aberto a escutar o que a pessoa tem para falar, aquela escuta sem julgar. Não estou escutando para responder. Peraí, a Cris está me falando isso, o que é que eu vou responder para ela? Não é por aí, é escutar para tentar entender o seu ponto de vista e estar aberta ao diálogo do que você tem para me falar e aquilo que eu posso acrescentar para você. E isso no universo do hospital é muito importante, porque quem está internado tem seus medos, tem suas angústias e vai reportar isso para a gente. Uma ansiedade, inclusive, né, Lu? Será que eu vou sair? Será que eu vou melhorar? Como é que vai ser quando o meu médico passar aqui? Será que eu vou ter alta ou não, né? Agora, a Lu está comentando essa questão da comunicação não violenta, que hoje, inclusive, é um assunto extremamente presente no mercado corporativo, né, Lu? Sim, sim. Conta um pouco mais para a gente, né? Você começou esses estudos, aí você inicialmente identificou que era necessário aplicar isso no ambiente hospitalar e depois a tua continuidade nos estudos, hoje nos treinamentos corporativos que você dá pela Arcos Expressividade Humana, enfim, quando você é chamada para estar conversando, como é que você explica essa questão da comunicação não violenta e como é que é possível aplicar isso, já que todas as empresas têm uma certa hierarquia, né? Sim, excelente pergunta, Cris, excelente. Porque ambiente corporativo, ele tende a ser competitivo. Sim. Né? E o ser humano é um ser humano que ele é reativo. 95% das nossas respostas, elas são automáticas. Toma lá, dá cá. E quando eu falo automática, não necessariamente grosseira, tá? É que a gente responde de bate-pronto. Reagindo Isso, mesmo, reagindo né? à situação. Então, a depender da forma como o indivíduo vai ser abordado no mercado de trabalho, ele pode tentar ou se defender ou justificar o porquê que ele agiu de determinada forma. E daí, diante de defensivas e justificativas, entra aquela história, tem que convencer. E se a gente for olhar o radical da palavra, vencer. Alguém tem que sair vitorioso. E na hora que a gente fala de comunicação não violenta, a gente não está falando de convencer. A gente está falando de estar aberto ao diálogo, de ouvir o que o outro tem para acrescentar. E daí, por exemplo, se a gente for usar um exemplo bem prático, uma situação hipotética. Um líder de uma equipe pede para um colaborador um relatório e avisa que tem um prazo. Aí, bem nesse momento, apita uma mensagem do celular e o colaborador olha para a mensagem do celular. O líder não sabe do que se trata. Pode ser, sei lá, a mãe desse colaborador está doente. Algo pessoal, né? Ou não. Pode ser alguma situação na família, pode ser algo do próprio trabalho. O outro não sabe do que se trata. Sabe que houve a distração para olhar a mensagem. E daí o líder fala, você nunca presta atenção quando chega mensagem no celular. Então, ele generaliza, ele usa o nunca, você nunca presta atenção quando chega a mensagem. E o colaborador, ele pode devolver. E você sempre grita com a sua equipe. Ele reage da forma como ele recebe a mensagem. Porque nem tudo é as palavras que a gente seleciona. Tem também o tom de voz, o como a gente fala as coisas. Se esse colaborador ele se sente ofendido e reage, eles entram num desgaste
dentro do ambiente de trabalho. E se a gente for pensar em setores grandes, isso acontecendo, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, o colaborador não fica muito tempo. Ou ele sai, se desvincula do líder, ou acaba pedindo troca de setor, enfim. Ou o próprio líder acha que aquele funcionário não serve para trabalhar com ele, Não serve. Né? Agora, veja como seria diferente se esse líder abordasse. Eu percebi que você se distraiu com uma mensagem no celular, ele está levantando um fato, ele percebeu que o colaborador se distraiu, e eu me sinto desvalorizado quando isso acontece, porque parece que você não dá importância ao que eu estou fazendo. Para mim, é muito importante que você preste atenção ao que eu digo. Então, ele identificou o fato sem julgar, disse que ele se sente desvalorizado, ele pede atenção porque é importante que seja respeitado o prazo, e nesse contexto, com uma fala assim, é mais esperado que esse colaborador lhe dê uma resposta mais branda, mais suave. E todo aquele desgaste gerado, ele foi evitado. Daí entra os treinamentos corporativos, porque a ideia não é que uma pessoa use apenas a comunicação não violenta. A ideia é que chegue num setor. Luciana, mas as pessoas não vão usar a comunicação não violenta da noite para o dia. Não vão mesmo, porque é treino. É como aprender uma outra língua. Sim. A gente vai falhar, somos seres humanos e, eventualmente, ser humano perde a paciência em qualquer contexto. Agora, aconteceu de perder a paciência pela empatia, a gente consegue pedir desculpa e reconhecer o nosso comportamento, que seria a tomada de consciência para a comunicação. Lu, daqui a pouquinho a gente tem um Momento Fica a Dica aqui no nosso programa, que vai sempre trazer a história de um grande comunicador ou comunicadora do Brasil. Mas antes eu queria te perguntar, muita gente em casa deve estar pensando, poxa, mas eu tenho um temperamento mais racional, eu sou um pouco mais seco, eu não sou tão emoção. Ou então meu chefe, minha chefe, né, meu líder, é uma pessoa que tem muitas demandas e às vezes não consegue ser tão empático. Como trabalhar também essa questão das personalidades, Lu? Porque, afinal de contas, no ambiente corporativo, a gente vai ter pessoas que são mais delicadas, mais simpáticas, mais emotivas e outras que são realmente mais racionais, mais objetivas, de fato. Sim, outra pergunta excelente. A gente fala muito de cursos de oratória, né? Todo mundo quer trabalhar oratória, quer se comunicar melhor. Só que ninguém fala sobre o curso de escutatória. Escutatória. Que é aprender a escutar. Porque a gente pode conviver com pessoas diferentes o tempo todo. E ainda digo mais, é rico isso. Porque se a gente convive só com aquele que pensa igual a gente continua no mesmo lugar. Se a gente convive com alguém que pensa diferente, que faz a gente pensar fora da caixa, a gente pode desenvolver nossa criatividade e trazer outras ideias. Então, nessa situação de pessoas diferentes, uma pessoa mais seca, uma pessoa mais carinhosa, que pode acontecer às vezes dentro da própria casa, numa mesma família, a gente precisa estar disposto a ouvir. Porque se a gente ouve o que a pessoa tem para falar, mas o ouvir de verdade, o ouvir para tentar entender, a gente vai entender o porquê que ela se comporta de determinado jeito. Porque a nossa comunicação é a expressão daquela nossa necessidade. Por exemplo, um exemplo bem simples que acontece na casa da maior parte das pessoas. Alguém que mora lá, chega tarde do trabalho, cansado, e vê a pia cheia de louça. Isso acontece na maioria das casas. E daí essa pessoa chega bravejando quando entra na cozinha e fala, poxa vida, ninguém aqui me ajuda. Toda a louça ficou aí para lavar. Aí tem a outra pessoa que mora na casa que está no sofá. Então, esse que entrou bravejou que ninguém ajuda, que nunca ajuda, e o outro está no sofá. Essa pessoa que bravejou, ela está cansada, ela se sente cansada. Sim. Ela provavelmente tem uma necessidade de ajuda que não foi atendida porque o colega da casa está no sofá. Só que qual foi a necessidade que ele precisava atender primeiro? Será que ele também não estava cansado, precisava atender a necessidade de descanso para daí lavar a louça? Então, se essa pessoa chegar em casa e apenas listar o fato, poxa, eu saí de manhã, tinha louça na pia, e a louça continua na pia, e questionar o que é que aconteceu, o outro que está no sofá vai ter outra resposta. Pode ser que ele diga, eu cheguei muito cansado e precisei sentar para descansar um pouco antes de lavar a louça. Entende a diferença? Se você já chega bravejando... A abordagem é outra. A abordagem é outra. E isso acontece porque tem parte do princípio da escuta. Se você consegue escutar o que o outro tem para lhe dizer, você vai entender. Se a gente não para escutar... E já que estamos no mês das crianças... Bom dia! Maria da Graça Meneghel nasceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 27 de março de 1963. Xuxa é uma das apresentadoras mais conhecidas da década de 90. Chegou a apresentar programas de televisão no Brasil, Espanha, Estados Unidos e também na Argentina, simultaneamente, alcançando cerca de 100 milhões de telespectadores diariamente. ¿Cómo se llama? Miguel Ángel.
Miguel Ángel. Dígame una cosa. Yo oí mucha gente diciendo que para hacer un programa acá sería muy difícil porque yo hablo portuñol, más portugués que castellano. ¿Qué tú piensas de una brasileña haciendo un programa para tu hijo? La verdad que estamos orgullosos de que haya venido una brasilera a dar el cariño que le da a todos los chicos de Argentina. Es algo muy lindo. Em seus principais trabalhos como cantora, lançou 35 álbuns de estúdio e 23 álbuns de vídeo que já venderam mais de 50 milhões de cópias, tornando-se uma das artistas recordistas de venda no mundo. Xuxa é a atriz de maior média de público desde a retomada do cinema brasileiro, com mais de 37 milhões de espectadores. Lua de Cristal, de 1990, seu filme de maior bilheteria, vendeu 4,1 milhões de ingressos, sendo um dos filmes brasileiros mais assistidos. Entre 2015 e 2020, esteve na TV Record, reafirmando ser uma apresentadora de extremo carisma e sucesso. Obrigada. A revista Forbes, em 1991 e 1993, a elegeu como uma das celebridades mais bem pagas do mundo nos respectivos anos, tornando-se a primeira latino-americana a entrar na lista. Em 13 de julho de 2023, foi lançada a série documental Xuxa, o documentário, pela Globoplay. Nos hotéis que eu ficava, ela me trancava, fechava coisa e levava a chave. Trancava? Você ficava trancada dentro? Eu ficava batendo na Mas porta. por que ela trancava? Pra você não sair, pra ninguém entrar? Aí vocês vão ver isso no documentário, ela falando sim, fazia e faria de novo. O documentário do Globoplay. Eu tô indo, tá, gente? Mas eu vou voltar. Momento Fica a Dica. De volta aqui com a fonoaudióloga Luciana Dallagnol. E a gente acompanhou aí o Momento Fica a Dica, produzido pelo Kiko Bernardoni, com ninguém mais, ninguém menos que Xuxa, que acho que dispensa comentários, apresentações, que conseguia interagir muito bem com as crianças de um jeito espontâneo, gostoso, às vezes até de uma forma meio violenta, vamos combinar, né? Porque a Xuxa às vezes dava uma bronquinha também nas crianças da plateia. E falando dessa comunicação entre pais e filhos, eu estava conversando aqui enquanto rolava o Momento Fica a Dica pra gente. Falei pra Lu que eu tenho 2 filhos, tenho sobrinho, a Lu também tem filho. Essa comunicação não violenta, às vezes, entre pais e filhos, ela sempre é algo pra gente pensar que é bastante delicado, né? Queria, Lu, que você falasse um pouco, tem receita de bolo pra gente lidar com essas crianças e adolescentes, familiares, filhos de amigos, sobrinhos, enteados, netos? Não é bem uma receita de bolo, mas assim, a 95% da resposta ela é automática. Isso nós estamos falando de adultos. Se a gente for pensar numa criança, a criança ela é completamente matura. Então, a transparência dela naquilo que ela deseja, naquilo que ela faz, é muito autêntico. A criança, ela chora se tem fome, ela chora se tem fome, se tem sono, se ela não quer ir embora do parquinho. Às vezes a gente fala, mais 5 minutos a criança não quer ir embora do parquinho. Tem uma espontaneidade, né? É espontâneo. E isso na criança é muito autêntico. Então, qual que seria o ponto? Vamos usar, por exemplo, meu filho, vamos tomar banho, vem agora, pega seu brinquedo. A gente pode utilizar a comunicação não violenta no sentido de convidar essa criança para colaborar com a gente. Porque a gente tem 2 opções. Ou a gente vai fazer um convite, ou a gente vai obrigar. Qual que dos 2 vai funcionar melhor? Qual que vai ser menos desgastante? Porque os pais com os filhos vão escolher qual vai ser a batalha do dia. Não dá para lutar todas as batalhas todos os dias, porque também somos seres humanos. Sim. A gente cansa e eventualmente perde a paciência. Então, na hora que, em vez de falar, pega seu brinquedo e vem tomar banho, a gente pode colocar o fato primeiro. A professora me falou que você brincou muito na escola e você está suado. A mamãe está se sentindo cansada e para mim é importante que você fique cheiroso. Quem você vai levar para o banho? Carrinho vermelho ou carrinho azul? Então, na hora que a gente fala qual que dá a opção para a criança escolher, a gente respeita a criança como agente da ação. Ela tem a opção de fazer a escolha entre o carro vermelho e o carro azul, por exemplo. Isso é uma situação hipotética e simples, viu, gente? Porque no dia a dia tem situações que são mais difíceis. Difíceis. E daí a gente deixa a criança escolher e respeita a decisão dela. Ela se vê respeitada e, de certa forma, acolhida. Pode ser que funcione de primeira? Pode. Pode ser que não funcione? Pode também. Porque é um aprendizado. A prática da comunicação com a criança é o treino. Se a gente consegue colocar o respeito na conversa com ela e ela cresce,
ouvindo respeito, ou na maior parte do tempo, ela se percebe respeitada, tem maior chance dela colaborar. Ah, mas você está dizendo que meu filho não me respeita? Eu não estou dizendo isso não, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando que tem situações e situações e somos seres humanos. Manobras que podem ser feitas, manobras né, Lu? que podem ser feitas. E isso aí vem da prática. Porque na hora que o pai, a mãe, o familiar, o cuidador, o professor, seja lá quem for, adota essa posição de respeito e de convite à colaboração, a criança, com o tempo, ou o adolescente, ou até o adulto, colega de trabalho, ele vai perceber a mudança no comportamento do outro e vai tender a se comunicar de forma parecida. Então, diminui a confusão, diminui o atrito, diminui o conflito. E daí a gente tem um ambiente mais harmonioso e com menos agressividade. No final das contas, a saúde mental de todo mundo agradece. Sim, eu vou pedir para a Lu contar rapidinho aqui, gente, uma história de comunicação não violenta que é um case pessoal, né? Uma situação pessoal dela com o filho dela, porque daqui a pouco o nosso programa já está terminando. Eu vou pedir para brevemente a Lu contar essa história que é bem interessante e tem tudo a ver com comunicação não violenta, que é o nosso tema de hoje. Cris, obrigada. Eu brinco que meu filho ele tem 3 anos e 7 meses, é o meu laboratório. Eu vou treinando com ele, porque Como ele se chama, Lu? Ele se chama Augusto. Augusto. É tanta autenticidade nas respostas que às vezes precisa de um jogo de cintura gigantesco. E ele é uma criança que ele tinha pavor de cortar o cabelo. Ele ia chorando de casa até chegar no cabeleireiro, que dá umas 2 quadras de onde a gente mora, no colo, tentando escapar, tentando fugir, chorando e bravejando. Quem olhava na rua, eu até me senti um pouco acanhada, porque as pessoas olham e julgam. E assim como todas as outras mães, eu também não quero ser julgada. Sim, eu entendo. E daí eu ia conversando com ele durante todo o caminho, e mostrando os diferentes cabelos, e mostrando o meu que é longo, mostrando o pai que é curto, e mostrando um cabelo loiro, e mostrando um cabelo castanho, um cabelo que é cacheado, um cabelo que é liso, explicando que é opção cortar ou não cortar, que cai no olho, que atrapalha a visão, até ele começar a perceber, eu não estou enxergando direito porque meu cabelo tá no meu olho. E contando histórias para ele, de forma lúdica, porque afinal de contas ele é pitico, ele tem 3 anos e meio. Na época ele tinha 1 ano e meio, quando eu comecei a escrever esse livrinho para ele. E daí ele foi entendendo melhor. Não significa que ele sentava na cadeira e cortava simples. Ele faz isso hoje. Eu comecei com as histórias, ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, com 3 anos, que ele senta e fica bonitinho, sem precisar da ajuda de ninguém. E nessa história, Cris, das histórias que eu contava para ele, eu transcrevi um livro, levei para 3 editoras, a editora Telha topou publicar, e a publicação saiu agora em junho de 2023, e alguns outros pais que compraram o livro para suas crianças, que também tinham dificuldades com o corte de cabelo, contaram que não é que ficou fácil da noite para o dia, mas tornou o processo mais simples. E como é o nome do livro, Lu? O Cabelindo, tá no site da editora Telha. O Cabelindo, site da editora Telha. Que bacana. A gente está recebendo aqui mais participações. Tem o Luiz Fernando pelo Instagram, @jornalista Cristiane Alcalá, dizendo que esse assunto, comunicação não violenta, é muito importante porque o mundo precisa ter atitudes mais equilibradas. Eu me despeço aqui da Lu, vou pedir para a Lu deixar os contatos dela para quem quiser segui-la, acompanhar o trabalho dela também na Arcos Expressividade Humana, né? Por favor, Lu. Temos o Instagram da Arcos, que é o @arcos.expressividadehumana, e lá nós temos o contato direto com a população que deseja o treinamento voltado para a comunicação ou que precisa de fonoterapia para melhorar a voz também. Lu, obrigada pela tua participação. Foi demais ter você aqui nessa primeira semana de outubro falando sobre comunicação não violenta e dando tantos exemplos legais, tanto para o mercado corporativo quanto nas relações interpessoais. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. Com certeza. Obrigada. Foi bom demais. A Lu vai voltar, viu, gente? Outro dia com a gente aqui, Luciana Dallagnol, fono da Arcos Expressividade Humana. Eu lembro que a produção do Comunica Fica a Dica é do Kiko Bernardoni, os trabalhos técnicos do Doni, que está aqui hoje com a gente, e do Euri Benevento. A direção é do Toninho Nascimento e a direção geral da Vibe Mundial é da Dona Lucia Abreu. Eu, Cristiane Alcalá, deixo o meu beijo aqui e lembro que quinta-feira, a semana que vem é feriado, a gente sabe, né? 12 de outubro, mas tem programa, viu, Lu? A gente vai estar aqui 12 de outubro, Dia das Crianças, 3h30 da tarde, tem Comunica Fica a Dica. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau. Termina agora